containers é aquela ideia de empacotar, né? Eu acho que eu expliquei a diferença de imagem para container. Imagem você constrói através de um arquivo, que a gente vai construir agora. Quando você roda, quando você faz o comando Docker Run, você está rodando um processo. Esse processo é o container. Tá? O container é um processo que está rodando na sua máquina. Beleza. Vamos empacotar essa aplicação aqui. Tá? Na pasta raiz dela, eu vou criar aqui meu arquivo Dockerfile, porque eu quero containerizar isso aqui. Pessoal, é Dockerfile com D maiúsculo, sem extensão, só Dockerfile. Dockerfile, ponto, tá? Aí, pessoal, a gente vai escrever esse arquivo. Esse arquivo é um arquivo de configuração, tá? Uma coisa que a gente precisa fazer antes é justamente quem não tem, tá, pessoal? Vou voltar um pouquinho. Eu tenho o Docker na minha máquina, tá? Ele vai começar a rodar aqui, tá rodando em background, ó, tá? Ele tá sendo startado, ele ainda não começou. Para você conseguir rodar Docker Run, essas coisas, precisa estar com o Docker, tá? Então, Docker download, aqui, ó, aqui, próprio do Docker. Aí vai aparecer o seu sistema operacional aqui, você seleciona ele, e ele vai instalar o Docker Desktop, né, que é a interface dele. Vai instalar o Docker aqui, tá? Beleza, ele está iniciando aqui. Vou abrir o dashboard aqui. Só startar aí. Ele está rodando aqui. Deixa eu dar um sign aqui. Só vou autenticar aqui. Não precisa, tá, pessoal? Eu só vou me reautenticar aqui. Eu tenho uma conta na Docker, tá? Vou autenticar enquanto está reabrindo aí. Beleza. Show. Tá aqui. Se der algum erro, eu volto aqui, mas ele tá. Eu coloquei ele para funcionar, tá? Show. Vamos escrever o nosso arquivo, tá? Depois de escrever o arquivo, eu vou dar um Docker build, né? Para construir a imagem. Eu escrevi aí o Docker build, o comando, com o Docker instalado na máquina, né? Ele vai entender e ele vai buscar esse arquivo Dockerfile para construir a imagem da nossa aplicação, para construir a imagem da nossa aplicação, para containerizar a nossa aplicação, para empacotar a nossa aplicação. Por que eu estou falando repetidamente assim os sinônimos? Porque dependendo do professor, dependendo do trabalho, dependendo da pessoa, você vai ouvir a mesma coisa dita de forma diferente. É para você acostumar e não ficar confuso. Opa, mas eu aprendi de outro jeito, com outro nome, entendeu? Não, é o mesmo, tá? Beleza, vamos começar a escrever isso aqui, né? Tem um script. Eu quero mostrar direitinho para vocês verem que não é coisa da minha cabeça. É a documentação do Docker, Dockerfile, exemplo. É documentação, aí é claro, o que vai dizer é o que você vai usar ou não. Você tem que olhar, por exemplo, esse arquivo aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de Dockerfile e saber o que usar. Na verdade, esse aqui ele está usando não Python, ó, está usando Node, né? Aí já muda um pouquinho. E isso que a experiência de estudo e de trabalho vai trazer para você. Você pega um exemplo da internet em outra linguagem, você sabe transpor para a linguagem que você quer, tá? Então vamos lá, vamos escrever. Olha só, começa com from, né? Que o from é de, da onde você quer construir a sua imagem aqui, né? Então, vamos começar a escrever isso aqui. Meu from. E aqui, pessoal, ele vai ser o Python. Ele vai ser a versão Alpine, mas ele vai ser a versão 3.9. Tem versões mais recentes, tá?
Python. Como que eu sei qual que é a versão? Aqui, ó, tá vendo? Tem várias, ele até te ajuda aqui. Como que eu sei qual que é a versão? Como que eu sei qual Python que eu coloco? Você pode colocar a versão mais recente do Python aqui, tá? Para ele construir. Por que que isso aqui é importante? Lembra quando eu falei que uma aplicação containerizada, uma aplicação empacotada, uma aplicação containerizada, ela não precisa, quando você passar a imagem para outro computador, por exemplo, você não precisa ter o Python, nesse nosso exemplo aqui, instalado na máquina da outra pessoa, né? Porque você empacotou, mas dentro do seu empacotamento, você tem o Python ali. Então, as imagens, elas contêm a biblioteca, a linguagem, o que ela precisa para a aplicação rodar. É isso que contém na imagem, na containerização. Pessoal, essa questão de prova de cloud, tá? Ah, prova de cloud pergunta sobre Docker, Kubernetes, microserviços, pergunta. Não é nada extremamente difícil. A não ser que você vá fazer uma certificação avançada, por exemplo. Eu já tirei certificações na IBM, aí, mas tem várias. Tem de arquiteto avançado, tem de SRE, né, que é uma parte de DevOps. Aí tem também partes avançadas e tal, tá? Eu ainda não cheguei lá, não por falta de conhecimento, não, é por falta de grana. Porque você paga, né? Você paga pelas provas, e são muitas, né? Enfim, mas até o final da minha carreira eu faço assim. Enfim, são questões de prova, porque tá tudo relacionado. Tudo está relacionado aqui, ok? Tudo isso é uma parte mais voltada para o back-end, tá? Então, descubra se o que você mais gosta é back ou front, ou se é os dois, tá? E continue estudando, continue se instigando. Às vezes, para determinadas pessoas, o front-end vai ser mais fácil. Por quê? Porque ele é visual. Aí, para algumas pessoas, vai aprender mais fácil pelo front. Exatamente. Eu comecei aprendendo mais fácil pelo front-end. No meu início da carreira, o meu back-end era muito obscuro. Eu copiava o que os outros faziam, porque eu não conseguia transpor o que eu estou pensando para o código. Eu não tinha isso, era muito nebuloso. Agora o front não, eu sabia mudar botão, colocar, fazer uma página HTML, usar framework, eu via acontecer. O back-end não. Não era falta de estudo, era porque eu estava estudando, mas ainda não tinha entrado na cabeça. Mas quando entrou, ali eu vi o poder do back-end e aí eu parei de copiar para pensar o meu código. Tudo isso, pessoal, foi bem no início da minha carreira, tá? Beleza. Ok, então eu vou precisar do Python nessa imagem. Claro, minha aplicação é em Python, né? O env vai ser Python. Eu vou colocar aqui, vou ver se ele vai sair automaticamente. Não me dá dicas. Espera aí. Então, deixa eu procurar. Dockerfile, Django, exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Aí é assim que funciona no ambiente de trabalho. A gente pega o Dockerfile e vai, tipo assim, na internet pesquisando aqui, eu acho que eu vou precisar disso aqui e tal. A gente roda o comando, se não deu nenhum erro, ok. Senão a gente vai acertando, tá? Eu só quero ver um exemplo aqui. Eu só quero ver um exemplo de Dockerfile. Meu Deus. Cadê? Aqui não está falando nada? Tá. Dockerfile de um exemplo. Tem muito mais exemplo, ou eu acho muito mais fácil de achar exemplo de JavaScript. Enfim, eu vou contar uma coisa aqui e eu vou explicar para vocês, tá? Python unbuffered. Buffered.
É tipo um buffer, tá? Para a imagem. Precisa? Não. Você pode tentar não colocar, tá? Work diretório. Ou seja, diretório de trabalho, tá? O nosso diretório aqui, ele vai ser, ele vai ser o barra app. Não tem ele aqui, tá? Mas ele vai ser meu diretório de trabalho. Ou seja, quando eu fizer um copy, que eu vou mostrar aqui agora, tudo que está aqui, ele vai colocar tudo dentro de app, tá? Tudo dentro de app. E ali vai ser meu diretório de trabalho. Tudo interno do Docker, tá? Beleza. Aí agora, o que eu só preciso é, depois disso, eu vou fazer um copy. Tudo que eu tenho na minha aplicação, ó, tudo que eu tenho na minha aplicação, copiar para app, barra app. É o que os dois pontos aqui significa, pessoal. Tudo que está aqui na minha aplicação, Library Books, eu quero que copie para dentro do diretório de trabalho, Workdir, tá? Beleza. Depois disso, eu não preciso instalar mais nada, né? Minha aplicação é muito simples, senão eu tinha comando para instalar, tá? Se você está fazendo uma aplicação em Python, em Django, né? Que você tem alguma coisa que você precisa instalar, é só você colocar os comandos, tá? Você coloca o comando de pipe install requirements, vamos dizer, requirements, por exemplo, tá? Enfim. E agora, CMD é comando do terminal, Python manage, para que a gente está rodando aquele comando, né? Manage PI, run server. E aqui eu vou mapear a porta 0808 para a 80. Tá? Eu acho que eu não vou precisar colocar uma expose aqui até onde eu escrevi, tá? Mas aí a gente vê, beleza? Vamos tentar rodar isso aqui, né? Beleza. Peraí. Vou dar um clear aqui. E aí a gente vai rodar essa imagem assim, ó, docker, o comando, né? Docker build, -t, app. O que que é o -t? É para taguear a imagem. Vou colocar um nome nela, tá? Para mim conseguir identificar ela. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu não tenho nenhuma imagem, nenhum container rodando, tá? Mas na hora de eu identificar ela fica mais fácil. App, beleza. O ponto, precisa do ponto, porque ele vai nesse processo, fazer tudo que eu pedi para ele, tá? E aqui rapidinho, já quebrando o assunto, se eu escrevi tudo correto, ele não vai me dar problema. Mas geralmente, pessoal, a gente não. A gente escreve ele, aqui deu ok, e aí a gente percebe que precisa fazer alguma coisa, alguma mudança. Então, a gente modifica esse arquivo, e reescreve ele. É muito comum, quase sempre, a gente não, como que eu posso falar? Não acertar de primeira, por exemplo, o nosso YAML, né, no Kubernetes, para quem não sabe, tá? Na hora que a gente vai orquestrar todas essas containers. Por quê? A orquestração de container, ela é mais complexa. Por quê? Aqui é uma aplicação muito simples, mas tem aplicações de microserviços. Aí você tem um container do seu back-end, seu container da sua aplicação, entendeu? Então, deixa eu só ver aqui. Ó, nosso app tá aqui, a nossa imagem. Legal, né? Então, vamos lá. Vamos rodar isso aqui, essa nossa imagem, para ver se está tudo ok. Como que eu rodo isso aqui? Vamos lá. Django, ó. Docker. Primeiro a gente fez o build, né? Vamos lá, vamos pegar e criar um processo na nossa máquina
que aí é o nosso container. Vamos rodar a nossa imagem, vamos ter o nosso container aqui. Eu vou fazer um mapeamento de porta, tá? Pessoal, esse conceito de mapeamento de porta é o seguinte: a sua porta local, muitas vezes vocês vão ver isso aqui, ó, expose no Dockerfile, tá? Quer dizer que a sua porta local, ela tem que se comunicar com a porta que você está colocando a URL. É por isso que você faz esse mapeamento de porta. Eu quero acessar na porta 8080 a minha aplicação. Mas para isso eu tenho que dizer que na minha máquina, a porta 8080, ela está conversando com essa 8080 que eu quero acessar fora da minha máquina, entendeu? Uma explicação não tão técnica.